Ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos, porque é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com a resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Aleluia! Até aqui, irmãos. Glória Irmãos, a podem Deus. tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Eu te convido neste momento, irmãos, você se conectar com o Senhor, se ligar ao céu Aleluia! e não Deus. deixar que nenhuma distração tire o seu foco nesta noite. Glória a Deus! E eu também peço para os irmãos para que vocês intercedam por mim, Aleluia. para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu consiga transmitir para a igreja. Aleluia! Antes de começar a pregação, eu gostaria de pedir para os irmãos, todos que puderem, para entenderem o que eu quero falar nesta noite, olhar sentados na posição que vocês estão, olhar até o teto, ao seu redor, e enxergar tudo que tem aqui na nossa volta, na nossa visão ampla, tudo que nós conseguimos alcançar com os nossos olhos, sem precisar erguer a cabeça, mas até onde os nossos olhos alcançam dessa maneira. E agora eu quero pedir para os irmãos se encurvarem e olhar o que os olhos de vocês conseguem enxergar dessa maneira. Aleluia! Tem coisas que a gente já não consegue mais enxergar, não consegue mais enxergar o teto. E agora eu quero pedir para vocês se curvarem mais ainda. O que vocês conseguem enxergar dessa maneira? Aleluia! Aleluia. Os irmãos podem ficar normal. Isso que eu fiz para vocês, irmãos, é para que nós possamos entrar na mensagem, para que o Senhor venha poder falar o que ele quer falar Glória a nessa Deus! noite. A primeira coisa que nós percebemos e entendemos nessa passagem, que essa mulher ela tinha a sua visão então limitada, e ela era limitada por causa da sua curvatura. E fazendo isso que nós fizemos agora, a gente pode perceber que dependendo do nosso nível de encurvamento, a nossa visão cada vez, quanto mais curvados, menos nós conseguimos enxergar. Outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que vai nos dizer que essa mulher estava assim, com essa visão limitada e encurvada dessa forma, por causa de um espírito maligno. Ou seja, não era algo comum. Essa doença, essa enfermidade, essa limitação que ela tinha, era por causa desse espírito maligno. Jesus. E nós sabemos que nós todos os dias lutamos com um adversário que o tempo todo ele tenta achar uma brecha para nos atingir, para nos ferir, para nos fazer tirar o nosso foco, a nossa visão, começarmos a olharmos para as dificuldades, para as lutas, para as provas e não conseguirmos mais ver aquilo que o Senhor nos mostrou. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e nós nos batizamos, é como se Ele nos posicionasse novamente e abrisse a nossa visão e nos mostrasse um outro mundo que nós não conhecíamos antes. Ele nos mostrasse coisas que nós não conhecíamos antes. E nós sabemos que tem coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, mas que tem e acontecem e que pessoas lá do mundo, lá fora, não conseguem enxergar. Nós sabemos que o nosso adversário o tempo todo quer fazer nós perder o nosso foco. E o que eu quero trazer nessa noite é sobre a nossa visão espiritual. Quando nós nos convertemos, somos chamados ao Senhor, o Senhor nos tira uma fenda dos nossos olhos e nos mostra o que Ele tem para nós.
E muitas vezes o que Ele nos mostra, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, mas o Senhor nos mostra que Ele quer nos levar além, que o que Ele tem para fazer na nossa vida é além do que nós estamos conseguindo ver, que o que nós vemos aqui não é tudo e que Ele tem muito mais. Aleluia. E a intenção do nosso inimigo todos os dias é nos atacar para que nós venhamos esquecer do nosso foco. É verdade. Eu creio que essa mulher, ela não ficou encurvada por completo de uma hora para outra. Ela certamente, com o passar do tempo, essa enfermidade foi vindo e ela foi se curvando cada vez mais. E assim muitas vezes é com nós. Nós não vamos de uma hora para outra estar lá embaixo e esquecer de tudo que o Senhor tem prometido para nós. Não. Satanás, ele é astuto. Ele vai agindo dia após dia, botando uma coisa, botando a outra, para que nós venhamos tirar a nossa visão. Aleluia, Deus. De tudo que o Senhor tem para nós e começarmos a olhar para a dificuldade, para a prova, para a luta. E quando nós vemos, vai ficando cada vez mais difícil de conseguirmos de novo nos posicionar e ter a nossa visão ampla, aberta, aleluia, como o Senhor tinha feito. Deus de poder. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vimos também que após Jesus curar essa mulher, após Jesus orar por ela e curar ela, pessoas de dentro da sinagoga se levantaram e disseram: mas tem 6 dias para vocês procurarem as suas curas, suas bênçãos, e justo no sábado essa mulher vem aqui e é curada. É, Jesus. O que Deus quer nos falar com isso, irmãos? Que muitas vezes o Senhor vai nos alcançar um milagre, vai nos alcançar uma promessa, uma profecia, um chamado, e pessoas próximas, pessoas de dentro, muitas vezes vão dizer: mas quem é esse aí? É, Jesus. Quem é esse para Deus usar dessa maneira? Quem é esse para Deus transformar dessa maneira? Como pode? Esse irmão não sabe pregar, esse irmão não sabe falar, esse irmão não tem postura, não tem oratória. Como pode Deus fazer isso? E nós começamos a olhar para essas coisas, essas feridas, e começamos a esquecer da promessa que o Senhor acaba de nos lançar. Nós somos feridos muitas vezes e Deus acabou de lançar uma promessa para a nossa vida. Mas daqui a pouco alguém foi usado e disse: não, mas isso não tem como tu vai chegar lá? Como? E nós, pois é, já baixou a visão. E o inimigo vai criando barreiras espirituais. E quando nós nos damos conta, sem nós percebermos, aquela promessa, aquele chamado que o Senhor tinha para nossas vidas parece estar tão distante, ou muitas vezes nós nem conseguimos mais enxergar, porque nós começamos a olhar para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas. E nesse momento Deus me fez lembrar de Moisés. Deus apareceu para ele e disse para ele: Moisés, eu quero te usar para ir falar com o faraó, vai lá para o Egito e falar com o faraó para ele libertar o meu povo. Aleluia. E o que Moisés responde para o Senhor? Não, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não consigo. Se eu for até lá, eles não vão acreditar em mim. Quem sou eu, Senhor? Eles não vão confiar em mim, eles não vão acreditar que foi o Senhor que mandou. E mais uma vez o Senhor disse: Moisés, vai até lá, porque eu estarei com você. Glória a Deus. Eu vou te ajudar a falar com aquele povo. Mais uma vez o que Moisés faz: mas Senhor, eu não sei falar, eu não consigo falar direito, eu não consigo me posicionar, eu não consigo interpretar. E o Senhor diz para ele: Moisés, vá, eu estarei contigo. E eu fiquei pensando, por que será que Moisés falou isso? Certamente foi por causa dos seus medos, dos seus traumas, das suas feridas. E se nós olharmos, olha onde Moisés chegou
chegou, olhe tudo que Deus fez através de Moisés. Aleluia. O Moisés lá do deserto poderia imaginar que um dia ele estaria abrindo o Mar Vermelho e passando pelo povo Glória a do Egito. Deus. Quando Aleluia. Deus nos lança uma promessa, nós conseguimos imaginar que um dia nós vamos estar lá na frente e fazendo o propósito dele. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender e compreender esse chamado. Mas o Senhor nessa noite Ele nos traz aqui para nos lembrar que o que Ele tem para nós está tudo no lugar, está tudo aqui. A promessa ainda é a mesma, a palavra dele ainda é a mesma. Glória a Deus. Ele ainda pode curar, Ele ainda pode transformar, Ele ainda pode mudar as nossas vidas. Só que a pergunta nessa noite é: em que posição você está? Como está a tua visão? O inimigo tem colocado alguma barreirinha? Ou talvez já tem tapado tudo? Você lembra das promessas que o Senhor fez para a tua vida? Você ainda lembra do chamado que Deus fez para a tua vida? Glória a Deus. Você ainda lembra daquilo que Ele te prometeu lá atrás e que parece que está tão distante que não vai acontecer? Nessa noite, irmãos, o que Ele quer fazer neste lugar é maravilhoso. Aleluia. Ele quer nos mostrar que o mesmo Deus que cura, liberta e transforma lá atrás, ainda está aqui. Aleluia. Ele ainda quer nos posicionar de Glória a novo. Deus. Se por acaso as dificuldades nos inclinaram, estão dificultando a nossa visão, Ele quer nos posicionar novamente diante da presença dEle. Ele quer nos abrir os olhos de novo de tudo que Ele tem prometido na nossa vida. É Deus. Aleluia. Mas talvez você tenha chegado neste lugar como essa mulher chegou naquele dia na sinagoga. Certamente ela já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente ela já sabia que aquele Jesus tinha curado. Certamente ela sabia que aquele Jesus tinha o poder de curar e transformar vidas. Senhor. Certamente ela foi para aquele lugar, sabia que ele poderia fazer tudo isso. É verdade. Só que ela colocou uma barreira na vitória dela. Ela lembrou que aquele dia era sábado. Ela lembrou que aquele dia era um dia improvável de Jesus fazer alguma coisa. É Deus. Era um dia improvável de Deus operar um milagre. Era um dia improvável dele olhar e curar ela, porque era sábado. E inconscientemente ela já criou uma barreira. Ela sabia que o dono do milagre estava ali. Aleluia. Mas era um dia improvável. Era sábado. Nós sabemos que Jesus ainda faz milagre, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta. Nós sabemos que Jesus habita neste lugar porque Ele tem falado conosco através da Sua palavra. Nós sabemos que a presença dEle está sobre este lugar. Glória a Deus. Mas hoje é apenas um culto de quinta-feira. Aleluia. Mas hoje não é um congresso. É Jesus. Mas hoje não é uma vigília, não tem pregador de fora. É Jesus. Hoje é um dia improvável do Senhor operar na minha vida. Hoje é um dia improvável para o Senhor alcançar aquilo que Ele tem para alcançar na minha vida. Aleluia, Deus. Mas o Senhor está te dizendo, o dia pode ser improvável. Glória a Deus. Mas Ele é o Deus desse universo. É Ele quem tem o controle de tudo. É Ele que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele opera da maneira que Ele opera sem ter que dar explicações erradas. Aleluia. E nessa noite, para aquele que conseguir vencer essas barreiras, Glória a Deus. Ele Aleluia. tem milagre para dar. Nessa noite, para aqueles que estão encurvados, que estão sem conseguir enxergar o seu propósito, Ele tem restauração. Ele tem visão aberta para você novamente. Mas o que nós precisamos fazer nessa noite? Aleluia. O que nós precisamos fazer nessa noite? Deus, Romper as barreiras que o inimigo tem tentado lançar na nossa vida. Romper aquilo que o inimigo tem dito para nós que
que isso não tem solução. E cremos que o nosso Senhor está na casa, que o nosso Senhor pode operar neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. E talvez Ele já operou. E talvez você foi curada por Ele. Aleluia. Está posicionada de novo como você deveria estar. Talvez você está de novo enxergando tudo que Ele te prometeu lá atrás. Ou que talvez você já foi usada lá atrás. Que Ele já tem te alcançado tudo aquilo que Ele te prometeu. E você pensa, Senhor, eu estou na posição, Senhor. Eu estou com os meus olhos abertos. Eu consigo contemplar tudo que Tu tem para mim. Mas o Senhor te diz nessa noite, eu tenho muito mais. Aleluia. Se você olhar para fora dessas paredes que Glória te a Deus. vendo, o que eu tenho é muito maior. Nessa noite o Senhor nos convida para ir além do que os nossos olhos podem ver. Além das promessas que Ele já fez nas nossas vidas. Nessa noite Ele quer que nós venhamos nos posicionar e subir de nível com Ele. Subir de nível espiritual. Porque nós não conseguimos compreender o que Ele tem. Nós não conseguimos enxergar. Mas Ele nos diz nessa noite, isso aqui não é nada. O que eu tenho é muito maior. Mas para você poder ver o que eu tenho, eu preciso que você se posicione. E depois de se posicionar, eu preciso que você dê um passo a mais. Eu preciso que você vá além. Eu preciso que você suba de nível. Aleluia. E nessa noite, o Senhor convida a mim e convida você a nós avançarmos. Nós recebemos a nossa bênção, estamos posicionados, estamos no centro da vontade do Senhor, estamos fazendo o que Ele nos ordenou. Mas Ele diz, meu filho, eu fiz tudo isso, mas não é para te ficar aí posicionado paradinho, não. Não é para te acomodar dessa maneira, não. Eu quero mais de você. Eu quero que você suba mais um nível, porque eu tenho mais para você. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. E que você venha lembrar deste momento. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Quais são as promessas que Deus tem feito para a tua vida? O que falta ainda se cumprir? O que eu tenho pedido da parte dos céus e eu ainda não tenho conseguido? Aleluia, Deus. Ou se você já tem conseguido alcançar aquilo que o Senhor te entregou, Ele te diz na noite, meu filho e minha filha, eu ainda tenho mais. Isso não é tudo. Deus de E poder. nessa noite Aleluia. você que quer ir além, Ele te convida, vem. Vem porque o dia é improvável. Vem porque o dia é improvável, mas a minha cura, o meu milagre, a minha transformação ainda habita neste lugar. Eu ainda opero neste lugar. Aleluia. Então, para você que precisa ser tirado o que te segue espiritualmente, ser tirado o que tem te cegado, ou se você deseja ir além com o Senhor, dê um passo de fé nessa noite. Glória a Deus. Porque o dia pode ser improvável, mas o dono da casa, Ele está aqui e Ele quer operar um milagre nessa noite. Nós vamos estar orando, enquanto isso você vai passando. E os hinos. Aleluia, Deus, maravilhoso. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo, vai operando neste lugar, Senhor Jesus. Vai operando em nosso meio, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Tens libertado.